Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruna, esse é o I Am Lunar Sick e eu estou aqui no final de janeiro, mas com a mesma roupa que eu usei no ano novo pra fingir que eu não estou tão atrasada, para tentar gravar a minha retrospectiva de leitura de 2024. E tentar não enrolar tanto também, porque tem bastante coisa pra falar. Bom, nesse ano pra mim não foi fácil decidir quais foram os melhores e quais foram os piores livros que eu li. Não foi fácil decidir quais foram os piores, porque eu não li nenhum livro que eu tenha achado realmente ruim e que eu tivesse tanta certeza que eu queria indicar como um dos piores livros que eu li, como no ano passado. Então dói um pouquinho tá xingando esses livros e colocando eles numa posição tão baixa, mesmo que eu não tenho escolha, porque é uma questão de comparação com os outros e não uma questão de eles serem ruins, né? E foi difícil escolher os melhores, porque também, embora eu tenha lido vários livros bons, os livros bons que eu li são bons de jeitos diferentes, e a maneira como eu me senti em relação a eles não necessariamente diz respeito à qualidade literária ou à qualidade dos autores e a capacidade dos autores, porque cada experiência de leitura é uma experiência própria e única e subjetiva, enfim. Mas vou tentar de qualquer jeito, vou tentar falar quais foram os melhores e quais foram os piores no meu coração. E sem mais delongas, esse ano eu li 33 livros, não foram tantos assim, eu tava ocupada com a faculdade de medicina na maior parte desse ano. E a faculdade de medicina me ocupou tanto que 17 desses livros eu li até março, antes das minhas aulas começarem. 17 desses 33 livros, quase metade, não, praticamente metade, eu li até o mês de março. E desde o mês de março eu só li mais 16, né, de abril pra frente. Por causa disso mesmo, o mês em que eu li mais livros foi janeiro, em que eu li 8 livros. E nos meses de setembro e de novembro eu não terminei nenhum livro. Isso é uma coisa que não me acontecia fazia anos, passar um mês inteiro sem terminar de ler nenhum livro. Eu quase também não li nenhum livro em maio. Eu só consegui ler eu só li um livro pequenininho que eu terminei no dia 1º de maio e depois mais nada. Enfim, teve alguns meses em que eu só li um livro também. E foram 24 livros em português e 9 livros em inglês. Agora para os melhores e piores, e de novo eu vou... Os livros que são os piores, eles não são necessariamente ruins. É só minha experiência subjetiva e a comparação com os outros livros que eu li esse ano. Esse ano foi um bom ano de leitura no geral, porque, como eu disse, eu não li nada que eu tenha achado absurdamente ruim. Eu podia ter lido mais livros, é claro, mas ainda assim eu vou dizer no final que foi um ano bom, só não foi um ano tão memorável se comparar com os outros. Mas enfim, tanto faz. Primeiro, falando dos piores, eu queria dar uma menção honrosa dos piores, o que é uma coisa meio... É um título meio irônico, né, de se dar, porque se é uma menção, a lista dos piores não é honrosa, né, então... Enfim, que é o livro O Sol e a Estrela, do Rick Riordan mais Michael Shiro. Bom, eu achei esse livro bom, O Sol e a Estrela. Ele não tá oficialmente na minha lista dos piores, né? Ele é só uma menção honrosa, uma menção desonrosa, sei lá. E por quê? Por que eu quero incluir esse livro extra-oficialmente? Bom, eu gosto muito dos livros do Rick Riordan. O Rick Riordan é o único autor que eu conheci nos meus anos de juventude, nos meus anos iniciais de leitura, que não envelheceu mal pra mim, porque quase todos os outros livros que eu gostava de ler quando eu tinha 11, 12, 13 anos, hoje em dia eu olho e eu percebo que são livros ruinzinhos. Mas os livros do Rick são os únicos livros que eu li naquela época, que eu li com 11 ou 12 anos, e ainda assim, hoje em dia eu olho e eu gosto e eu acho que são bons, assim como eu achava naquela época. E eu acho que o estilo de escrita do Rick Riordan é muito importante pra isso. Ele sabe criar um personagem cativante, ele sabe escrever de um jeito que chame a atenção de um público jovem, mas não só de um público jovem. Você
pra mim, pelo menos isso, né? Pra mim, Percy Jackson é um livro que dá muito conforto, é uma série, né, de livros que dá muito conforto. E assim como o livro me chamou a atenção quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu sou capaz de me divertir muito e me importar muito com o que acontece com o personagem do Percy e com todos os outros personagens desse universo, até agora que eu tenho 20 anos de idade. E por isso mesmo que eu li Professor de Apolo agora no começo desse ano, quando eu tinha 19 anos. E eu tive uma boa experiência, eu gostei, eu me importei muito. Agora, quando eu li O Sol e a Estrela, eu me importei muito também, eu me senti muito emocionada e eu me identifiquei muito tanto com o personagem do Nico quanto com o personagem do Will. Eles dois são os dois personagens mais centrais, né? Mas eu senti muita falta do estilo do Rick, porque esse livro não é escrito só pelo Rick. E por causa disso, eu acho, e inclusive a minha amiga que me emprestou esse livro concorda comigo nesse ponto, eu acho que O Sol e a Estrela acaba parecendo mais uma fanfic do universo do Rick do que um livro do Rick em si. Dá pra entender? Ele é bom e ele emociona o leitor, mas ele não tem exatamente o mesmo estilo e a mesma vibe dos outros livros. Eu acho que o estilo do Rick é muito coeso. Eu gosto muito do estilo do Rick. O estilo do Rick é muito cativante pra mim, como eu já falei antes. E por isso eu continuo gostando dos livros dele, mesmo que eu não faça mais parte da idade do público-alvo, né? Porque o público-alvo são adolescentes bem novinhos, assim. É nessa faixa de 10, 11, 12, 13, 14 anos. E eu há muito tempo não faço parte dessa demográfica. Mas ainda assim, eu gosto muito desses livros. E o estilo desses livros é importante pra isso. E O Sol e a Estrela tem os personagens que a gente gosta. E tem os assuntos importantes sendo tratados. E tem as emoções, os sentimentos. Mas não tem a mesma vibe. Não tem a mesma vibe. E por isso a experiência de leitura, tipo, não é a mesma. A experiência de leitura é como a experiência de leitura de uma fanfic boa e emocionante desse universo, mas não é a mesma experiência de ler um livro do Rick. Mas ainda assim o livro é bom, então por isso ele é só uma menção honrosa da lista de piores. Agora entrando na lista oficialmente, eu não sei, só são 3 livros, eu não sei qual deles eu deixo em segundo e qual deles eu deixo em terceiro, porque como eu falei, nenhum desses livros é realmente ruim, mas eu vou falar logo de Fallheart Huntsman, da Chloe Gong. Ele é o último livro da super série que ela criou, agrupando as 2 duologias e mais um livro extra, né? Secret Shanghai. Mas ele é parte da segunda duologia, que não é mais aquela história de Romeu e Julieta da primeira duologia. É uma história que adapta outra peça do Shakespeare, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e cuja protagonista é prima da protagonista da primeira duologia. E o que acontece? Essa duologia foi importante pra mim esse ano, especialmente porque eu li ela no final do meu primeiro semestre na faculdade, quando eu tava bem sobrecarregada e bem cansada. Então ter esse entretenimento foi importante pra mim. E esses 2 livros, eles me acompanharam por muito tempo também, porque como eu tava muito ocupada com a faculdade, eu levei uns 40, 45 dias pra ler cada um dos 2. Então eu fiquei quase 3 meses só lendo essa duologia. Isso é bastante tempo e acaba criando um apego, né? E eu sinto um carinho por essa série porque ela cumpriu um papel de me dar um escape enquanto eu tava muito, muito cansada. Mas acabou que, ao mesmo tempo, essa série também foi um pouco decepcionante pra mim. Isso porque... eu tenho várias razões por isso. Eu falo disso mais em detalhes nas retrospectivas mensais em que eu falo desses livros, mas tentando resumir, tem o fato de que os livros dessa duologia tiram um pouco do peso emocional e do significado das coisas que acontecem na primeira duologia. Tem o fato de que algumas coisas, alguns pontos da trama, eles têm mais graça antes da revelação, e depois da revelação parece que eles não têm mais tanta graça. Parece que alguns segredos, algumas coisas só são importantes e só acrescentam enquanto elas ainda não foram reveladas, né? Tem o fato de que
Enquanto a primeira duologia é uma adaptação de Romeu e Julieta, e todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, e todo mundo sabe que a história de Romeu e Julieta é trágica. Então isso dá uma camada a mais de significado e de peso emocional pra primeira duologia, e você chega na segunda, e eu pelo menos nunca tinha ouvido falar da peça que inspira a segunda duologia. Então pra mim não foi a mesma coisa e não tinha o mesmo peso emocional. O romance entre os personagens é legal, mas no segundo livro, que é Fahrenheit Huntsman, que é o que tá aqui nessa lista de piores livros, a gente não tem muito desse romance. Então, eu não sei, várias coisas acabam se juntando pra esse livro ser só 3 estrelas pra mim. Ele acabou não se destacando tanto, ele acabou sendo um pouco decepcionante, acabou que ele não me cativou tanto quanto os outros livros dessa mesma autora que eu já li. Então, é isso, basicamente. Para mais detalhes, ver o vídeo em que eu falei com mais detalhes dele. Depois a gente tem Leitura de Verão, da Emily Henry. E esse livro é muito contraditório pra mim, e eu falei até na última retrospectiva de leitura que eu postei, que falar desse livro é muito contraditório pra mim, porque ao mesmo tempo que eu achei ele bem ruim, eu também achei ele bem bom. Tipo, ele tá aqui porque eu achei ele bem ruim, mas eu também achei ele bem bom. É um pouco contraditório. Ele é um romance, né, e eu acho que ele cumpre o papel dele como romance. Se ele não cumprisse, né, Emily Henry não faria tanto sucesso, eu acho. Dá pra ver que ela tem habilidades como escritora de romance, e acaba que ela consegue fazer você se importar com várias coisas ao longo do livro. Tanto que eu gargalhei enquanto eu li esse livro, e eu também derramei uma única lágrima solitária por causa da questão da protagonista com os pais dela no final desse livro. Então dá pra ver que a autora sabe o que ela tá fazendo, mas ao mesmo tempo eu também acho esse livro bem ruinzinho, né? Leitura de Verão. Eu também acho esse livro bem ruinzinho, porque um grande problema que eu tenho com romances, eu tô lendo um romance nesse exato momento, que eu peguei um romance desse, eu tô achando que eu vou achar ruinzinho também, mas por enquanto tá me divertindo. Eu peguei um romance agora só porque era o que tinha pra ler no momento. O meu grande problema com romances é que uma boa parte deles é extremamente... não é realista, sabe? E tipo, você pode até falar, Bruna, você é uma hipócrita por estar reclamando que um livro não é realista, você gosta de fantasia. Mas, bicho, um romance contemporâneo, normal, é pra se passar na vida real. E se passando na vida real, eu quero que eu ao menos consiga acreditar que aquela situação poderia acontecer na vida real, sabe? E tipo, quando eu leio romances contemporâneos, às vezes eu tenho muita dificuldade de me convencer que duas pessoas poderiam interagir daquele jeito e que aquela situação é crível, sabe? E sei lá, então muita coisa nesse livro me irritava, e eu pensava, nossa, isso nunca aconteceria na vida real, porque o livro é Enemies to Lovers ou Rivals to Lovers, mas ele não é de verdade. É um daqueles livros irritantes onde na verdade o cara sempre foi louco pela protagonista e ela só tirou da cabeça dela, pra não dizer outra coisa, que ele odeia ela e ela odeia ele, e aí às vezes eles se beijavam, se pegavam, e aí ela ficava tipo, ah, putz, é verdade, eu não posso beijar ele porque ele me odeia. E eu ficava tipo, bicho, qual é o teu problema? Então assim, e o livro é muito cringe também. É muito cringe. Se eu tô lendo um romance que ele tem ali as cenas sensuais dele, eu quero pelo menos achar aquelas cenas sensuais, sabe? Eu quero pelo menos pensar, isso aqui é interessante, mas tipo... Enfim, a maioria das coisas que aconteciam eu só achava cringe e estranho. E... Enfim, é por isso que esse livro tá aqui. Ao mesmo tempo que eu achei, ao mesmo tempo que eu entendi porque as pessoas gostam dele e eu tive momentos positivos e risadas e tal, eu também achei ele ruinzinho, e eu perdi total e completamente a paciência com a protagonista quando eu cheguei na parte final do livro, por causa desse negócio irritante dela ser sonsa e fingir que ela não sabe que o protagonista é doido por ela, enfim. Por último, em primeiro lugar, né, ou seja, o livro que eu acho que foi o pior que eu li esse ano, e de novo, não tô dizendo que esse livro é ruim, foi a minha experiência, foi mais do que tudo a minha experiência pessoal com ele mesmo, que fez com que eu tenha vontade de colocar ele em primeiro na lista de piores.
É um livro Fica Entre Nós, de Sophie Gonzalez e Cale Dietrich. Eu não sei falar esse nome desse segundo autor, mas... Perdão. Esse livro, eu me interessei por ele. Eu vi ele ano passado ou retrasado pela primeira vez e eu pensei, caramba, isso aqui parece uma fanfic de One Direction, entendeu? Eu nunca liguei pra One Direction, mas só uma comparação que faz sentido, porque a gente tem uma boy band e tem 2 membros dessa boy band que se apaixonam. E aí eles têm que... né, eles têm que lidar com os sentimentos que eles têm um pelo outro e ao mesmo tempo esconder isso do público, então parece uma coisa que aconteceria numa fanfic de One Direction, né? E aí eu vi isso e eu pensei, caramba, eu acho que eu vou achar isso bem legal, porque eu gosto muito de livros com romances proibidos, eu gosto muito dessa sensação de, ai meu Deus, quando, né, 2 personagens eles têm um motivo válido e real pra não poderem ficar juntos e alguma coisa que impede eles e eles ficam naquela tensão e naquele yearning e você fica, oh meu Deus. E eu pensei que esse livro fosse alguma coisa assim, mas ele não me deu muito essa sensação e tem várias razões. Acabou que eu não gostei desse livro. Não é que eu não gostei, mas ele é o livro que eu menos gostei de todos os livros que eu li esse ano, tanto que ele tá aqui. Acabou que eu não gostei tanto desse livro por algumas razões. A própria linguagem do livro, embora ele seja um romance, me parece muito antirromântica. A linguagem desse livro parece... pelo que eu lembro, né, tá? Eu li esse livro faz mais de um ano. Mas pelo que eu lembro, eu achava que a linguagem era muito seca. Eu achava que os protagonistas interagiam um com o outro de um jeito que não era tão romântico, né? Não era um jeito que você falaria com uma pessoa que você desesperadamente deseja e não pode ter, né? Era um negócio mais... era um negócio mais seco, era um negócio mais direto. E até os protagonistas, eles ficaram juntos bem cedo no livro. Eu acho que foi tipo na página 60, 70, 80 que eles se beijaram pela primeira vez. E eu esperava sentir um pouco mais de felicidade nessa cena em que eles se beijam pela primeira vez, né? Mas acabou que eu achei um pouco tanto faz. E, enfim, eu também achei um pouco cedo, né? Eu gosto do livro ter aquela tensão, ter aquele slow burn, você esperar e no momento que os protagonistas finalmente ficam juntos, se beijam, você fica, meu Deus, era isso que eu queria, sim, obrigada. E aí eu não senti isso com esse livro e foi isso que me incomodou, entre outras coisas, né? Além do que, eu achava alguns dos outros personagens, um dos outros membros da banda, sobretudo, eu achava ele muito, muito irritante. E beleza, faz sentido ele ser do jeito que é, e ele ser do jeito que é uma coisa que é importante pra trama do livro, mas eu mais me irritava, também não me importava muito com ele. Acabou que no final eu esperava que esse livro fosse uma coisa, eu esperava que ele fosse um exemplo super bombástico de história de amor proibido. E é amor proibido porque a empresa não quer, né? A empresa não quer que eles fujam da imagem que a empresa escolheu pra eles e não ia querer uma coisa dessa, porque a empresa quer que a indústria, né? Aqueles negócios todo da indústria, a empresa quer que eles pareçam disponíveis pras fãs e tudo mais, e enfim. Mas enfim, acabou que no final das contas eu não me importei. Eu basicamente não me importava com o que estava acontecendo no livro, não me importava tanto com o romance. Eu tava esperando que acontecesse alguma coisa de uau, e que tivesse mais desespero e desejo, assim, mas não, isso foi uma coisa que eu não senti. Então pra mim foi bem tanto faz, fica entre nós. E eu fico até triste porque esse foi o primeiro livro que eu terminei de ler no ano de 2024. Mas ele foi também um dos mais insignificantes pra mim, dentre todos os livros que eu li. E acho que o fator decepção é que foi o que me deu mais raiva e foi o que me deixou mais chateada com esse livro. Porque, como eu disse, eu já tava esperando fazia uns 2 anos pra ler ele. E eu tinha pedido ele até de aniversário pra minha mãe tinha dado ele de aniversário pra mim, dentre outros livros que eu queria. E eu tava esperando que ele fosse exatamente o meu tipo de romance, com o slow burn, com o amor proibido, com esse desejo e tal, e eu não senti nada disso. Então acabou que foi decepcionante. Eu tô até querendo me livrar do livro, doar, vender,
fazer alguma coisa. Eu acho que a única coisa que me interessou mais nesse livro foi o retrato da descoberta da bissexualidade. Em um dos dois protagonistas, eu nem lembro mais qual, tinha um que já sabia que ele era gay, o outro que vai se descobrindo bi com o tempo, e foi essa trama dele se descobrindo bi que eu achei mais interessante, mas foi só isso. Acho que eu grifei uma frase sobre isso no livro, mas foi só isso. Agora, falando da parte mais interessante mesmo, que é a parte dos melhores livros que eu li esse ano, de novo, eu quero fazer um prefácio dizendo que pode ser que essa ordem esteja completamente errada, pode ser que eu veja esse vídeo daqui a um ano e pense, não, na verdade esse livro aqui que eu coloquei em 7º lugar agora se destaca mais na minha memória do que o que eu coloquei em 3º. Ou eu mostre essa lista pra alguém e a pessoa fale, nossa, você tá completamente louca, o livro que você colocou em 5º é muito melhor do que o livro que você colocou em 1º. E beleza, porque essa classificação numerária é uma coisa subjetiva, é assim que eu me sinto nesse momento. Talvez daqui a 2 segundos eu já olhe e pense, será que tá certo isso aqui? Talvez não. Como eu falei, esse ano não foi fácil decidir quais foram os melhores e qual é a ordem entre esses melhores. Eu tô escolhendo isso com a força do... Enfim. Começando de baixo pra cima, eu escolhi 9 livros e também uma menção honrosa. Essa menção honrosa seria Instrumentos Mortais. E justamente porque Instrumentos Mortais me surpreendeu positivamente, ao contrário do Fica Entre Nós. Eu não esperava nada de Instrumentos Mortais, eu achava que eu não ia gostar de Instrumentos Mortais, e eu gostei de Instrumentos Mortais. Eu não li toda a série até agora, eu li os primeiros 3 livros de 6, e desses 3, o 3º é o que eu gostei mais, de longe. No 3º eu percebi que a autora sabe o que ela tá fazendo, eu percebi que ela ela criou tramas bem interessantes de crescimento de personagem, e eu não esperava isso de uma série adolescente de quase 20 anos atrás, que eu achava que ia ser super ruim, super cringe. Eu esperava bem menos de Instrumentos Mortais, e eu tô muito feliz que a série é bem melhor do que eu imaginava. Eu criei um apego emocional maior do que eu imaginava pela série e pelos personagens. E a Cassandra Clare também fez o milagre de me fazer gostar de um loiro, o que é uma coisa que nunca acontece. Eu posso listar nas mãos os homens loiros que eu acho que são... cuja existência eu acho que é válida. Um deles agora é o Jace, de Instrumentos Mortais. Ele é, além de muito engraçado, um personagem mais complexo do que eu esperava. E eu gostei muito dele, gostei muito de como ele foi trabalhado. E é isso, eu espero que a história continue sendo boa, eu espero que eu continue achando a história boa nos outros 3 livros. Agora, começando a lista oficial do 9º lugar. O 9º lugar é A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu falei bastante sobre A Vida Invisível de Ed La Rue na minha recapitulação de quando eu terminei de ler ele, né? Mas basicamente eu gostei muito de Ed La Rue, fazia anos e anos que eu tava esperando pra ler ele também. E ao mesmo tempo que ele correspondeu às minhas expectativas, eu também entendi por que as pessoas que não gostam dele não gostam dele. E eu entendi em que pontos ele poderia ser melhor, mas eu reitero a opinião que eu dei sobre isso 6 meses atrás, né? Que é... Ed La Rue é um livro que tenta fazer uma coisa muito diferente, um livro que tenta cumprir uma premissa muito ousada. É de uma pessoa que fica viva pra sempre, uma pessoa que é imortal, mas ninguém pode lembrar dela, mas ao mesmo tempo ela pode deixar marcas indiretas no mundo e mostrar como isso vai acontecendo, e as pessoas diferentes das quais ela deixa marcas ao longo dos séculos. É uma coisa muito complexa, então é realmente difícil acertar em todos os pontos quando você tá tentando fazer uma coisa tão grande, quando você tá tentando juntar tantas coisas. Então eu acho que o livro foi bom o suficiente, o livro me emocionou. Eu tive um pouco de raiva no final, do final do livro, no exato momento em que eu terminei, mas passaram 5 minutos e eu entendi que não tinha nenhum outro final possível pro livro, eu acho. E que eu gostei do final do livro ao final. E enfim, não vou mais falar tanto e me alongar tanto, porque tem mais 8 livros pra falar sobre. Mas Ed La Rue basicamente foi
Foi muito bom. Eu também, assim, a minha prima que me indicou esse livro disse que é o livro favorito dela, o melhor livro de todos. E eu acho que eu não colocaria Ed La Rue numa posição assim tão absurdamente pra cima, né? Eu acho que eu não chegaria nem perto de dizer que Ed La Rue é tipo o melhor livro que eu li na minha vida. Mas ainda assim ele é muito bom. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Até 4,75. Não, 4,5. Porque eu compreendo as falhas do livro e eu realmente ficaria muito feliz se ele fosse melhor nesses pontos que todo mundo critica nele. Mas enfim, ainda assim o livro foi muito bom e por isso ele tá aqui. Em 8º lugar, a gente tem 2 livros, na verdade. Ninguém Escreveu Coronel e Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E eu me sinto um pouco mal por estar colocando um vencedor do prêmio Nobel no 8º lugar dos melhores livros que eu li só este ano. Mas, de novo, isso aqui é uma lista de como eu me senti em relação aos livros que eu li. E embora esses livros sejam muito bons, eu não acho que assim, eles são absurdamente bons. É óbvio, eu não preciso provar pra ninguém que o Gabriel Garcia Marques sabe escrever. Ele ganhou um prêmio Nobel. E 100 Anos de Solidão, que foi o primeiro livro que eu li dele, foi um dos 4 melhores livros que eu li no ano em que eu li ele, que foi 2021. E eu continuo acreditando, depois de ler esses 2 livros esse ano, que 100 Anos de Solidão é o melhor livro dele. Mas eu gostei bastante também de Amor nos Tempos de Cólera, exatamente porque ele é bem diferente do que 100 Anos de Solidão. Enquanto eu gostei de Ninguém Escreveu Coronel, porque ele é parecido com 100 Anos de Solidão. Ninguém Escreveu Coronel veio antes de 100 anos, e quando eu li, a impressão que eu tive, ele é bem pequenininho. Foi esse livro que eu terminei de ler em 1º de maio. E a impressão que eu tive sobre Ninguém Escreveu Coronel é que parece que ele era tipo um ensaio, um esboço pra 100 Anos de Solidão. Parece que ele quer tratar dos mesmos temas e com o mesmo tom que 100 Anos de Solidão, contando uma história diferente, com um personagem diferente, mas parece que ele quer ser 100 Anos de Solidão, só que em uma novelinha de 80, 90 páginas. E ele faz isso de um jeito espetacular. É claro, você fica muito triste lendo, que nem 100 Anos de Solidão. É muito bom, mas não é 100 Anos de Solidão, é claro. E Amor nos Tempos de Cólera, como eu disse, eu gosto justamente porque ele é diferente de 100 Anos de Solidão. Ele ainda tem aquela mesma qualidade da escrita, mas a escrita tem um tom muito diferente da escrita de 100 Anos de Solidão. Enquanto 100 Anos de Solidão dá uma melancolia profunda e uma tristeza quando você pensa na história, quando você pensa em como o livro fala sobre como a gente como latinos-americanos, eu falo América Latina, como a gente parece que tá preso, como parece que a gente não consegue sair do lugar, como parece que a gente não consegue parar de repetir os mesmos ciclos viciosos e as mesmas guerras. A gente vê isso em Amor nos Tempos de Cólera também. O livro também é crítico, ele também fala dos problemas da América Latina. Ele até fala, eu achava que ia aparecer mais cólera em Amor nos Tempos de Cólera, mas às vezes parece que a cólera é só um pretexto para a existência de tantos cadáveres que na verdade vêm das guerras que não param de começar e acabar, e começar e acabar, e começar e acabar na América Latina. O livro fala de cadáveres boiando nos rios e é uma coisa tensa, é um livro que também é crítico, também é difícil, também tem temas sérios, mas o livro ele tem um tom diferente, ele tem um tom mais humorístico, ele tem um tom mais sarcástico, ele tem um tom mais zombeteiro, assim, no jeito como ele critica. E também em contar a história de romance às avessas, que é o triângulo amoroso entre o Juvenal Urbino, eu sei como é o nome dela. O Juvenal Urbino. Meu Deus, por que eu falei Juvenal Urbino? Eu tô louca. É o Juvenal. Meu Deus, eu tô confusa. O Juvenal Urbino, a Fermina Daza e o Florentino da Lisa. É isso aí. É o triângulo amoroso que existe entre eles, né? E a história é muito interessante, até porque o livro basicamente começa com a Fermina e o Florentino velhinhos. E romances que
acontecem com personagens que são mais maduros ou que são idosos mesmo, são muito interessantes pra mim, porque é diferente de você ver dois adolescentes se apaixonando. São duas pessoas que têm uma vida. São duas pessoas que têm mais de 70 anos e que você pensa que eles já viveram tudo que eles têm pra viver, e aí eles se reencontram. E isso é muito interessante, tem muitos temas interessantes nesse livro, tem muitas coisas que te fazem rir nesse livro. Eu acho que a única reclamação que eu tenho a fazer é que o Florentino Ariza é um personagem que eu gostava mais quando ele era mais jovem. Quando ele era mais jovem, ele era um cara idealista, ele era um cara que queria ficar virgem até o casamento, e ele era muito romântico. Mas depois que ele sofre a desilusão que ele sofre com Fermina, ele acaba virando um vagabundo. Ele vira um vagabundo, tem outra palavra pra descrever, não. Ele vira um vagabundo e ele começa a pegar todo mundo, e aí, tipo, acaba me dando raiva. Especialmente no final, porque quando ele tá chegando perto do final da vida dele, quando ele já tá, tipo, idoso mesmo, ele tem uma namoradinha adolescente. E eu fico tipo, meu Deus, que nojo. Tem essa reclamação, e a minha outra reclamação é que o livro não é tão memorável quanto 100 Anos de Solidão, mas ainda assim, como eu falei, no geral, ele é incrível, é um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu também passei vários dias lendo ele, também levei uns 40 dias pra ler ele, então ele também me acompanhou por um bom tempo. Enfim. Bom, o sétimo lugar é Após o Anoitecer, do Haruki Murakami, né? Ou After Dark. E se eu não estiver falando o nome do autor certo, me perdoem, eu não sei japonês. Bom, esse é o segundo livro que eu leio do Murakami, e eu gostei bem mais desse do que do primeiro que eu li, que é Norwegian Wood. Mas eu preciso reler Norwegian Wood pra ter certeza do que eu tô dizendo, porque eu li o livro quando eu tinha 15 anos, e acho que por isso que ele foi um grande choque pra mim, porque eu não era tão madura quanto eu sou agora. E não sei, os assuntos tratados no livro me pegaram muito de surpresa e me deixaram muito chocada. Mas eu lembro do outro livro de Norwegian Wood ter bem mais coisas esquisitas sendo ditas do que Após o Anoitecer. Eu gostei muito de Após o Anoitecer por causa da voz narrativa, por causa das descrições, por causa do clima de realismo mágico, por causa do jeito como ele retrata bem o mistério que a madrugada carrega. O livro, a ambientação toda do livro é muito mágica e muito cativante e muito misteriosa, e o livro, ele entrega exatamente o que ele promete. Ele entrega exatamente essa exploração de quão estranha e quão mágica é a madrugada. E é muito legal. Você fica o tempo todo se perguntando o que tá acontecendo e você nunca entende. E as descrições são muito bonitas. Eu grifava várias e várias frases, porque as descrições são muito bonitas. A voz narrativa é muito diferente e as descrições são muito bonitas. E essa é a maior força do livro. Agora, o livro, não, por mais que ele tenha sido bom e que eu tenha aproveitado minha experiência lendo ele não poderia estar muito pra cima nessa lista, porque o Murakami sempre teve, sempre vai ter, acredito eu, e todo mundo comenta isso, o problema de escrever mulheres de um jeito estranho e de escrever situações estranhas. Como eu falei, nesse livro a gente não teve tantas situações estranhas quanto eu lembro de Norwegian Wood ter, mas eu me irritei muito com o jeito como ele tratava uma das protagonistas do livro, que é uma mulher. Eu não lembro mais o nome de ninguém, até porque os nomes são todos japoneses e eu não falo japonês, como eu disse. Mas a gente tem basicamente a protagonista, a irmã dela que tá dormindo na mesa e ninguém sabe por quê, e o amiguinho dela, que era tipo um amigo da irmã dela, que era só um conhecido, e daí ela encontra ele nessa noite e começa a conversar com ele sobre a vida. Esses três são os mais principais, eu diria. A protagonista, ela é meio que... Ai, meu Deus, eu nunca vi um livro que fosse tão... Ela não é como as outras garotas. Tipo... Ai, os diálogos entre a protagonista, essa protagonista e o outro protagonista, que é o amiguinho dela, me irritavam muito, porque tava tocando uma música de jazz dos anos 50 no fundo. E aí ela fica, pô, eu gosto dessa música. E o cara fica, oh, você conhece essa música? Nossa, como você é diferente das outras garotas. Aí tem um diálogo onde eles falam de algum instrumento de sopro. Eu não lembro qual era o instrumento de sopro, mas sei lá, eu acho que era uma tuba. Acho que eles mencionam
uma tuba. E o cara também fica: meu Deus, você é uma garota que sabe o que é uma tuba. Meu Deus, você realmente é tão diferente das outras garotas. Você entende de música. E, cara, bicho, eu não tinha nem um pouco de paciência pra essas coisas. Eu ficava com muita raiva. Eu ficava com vontade de cortar os meus pulsos na frente do Murakami. E tipo, olha que, como eu disse, esse livro é muito, muito mais tranquilo de ler do que o Norwegian Wood. Tanto que a experiência de ler ele pra mim foi, no geral, boa, mas essas instâncias me irritavam muito, muito. O Murakami é bom, ele tem talento, ele é habilidoso, mas esse problema dele é muito irritante. Muito irritante. E qualquer pessoa que tem olhos consegue ver, sabe? Se fosse uma coisa sutil, ok. Mas tu dizer que tá chocado porque uma menina entende o básico de música, porque uma menina sabe o que é aquele instrumento de sopro. Ai, bicho. Não tem outra palavra pra descrever isso que não seja misoginia. Por isso esse livro não pode estar acima nessa lista, mas, mesmo assim, ele é muito bem escrito, e ele é bem escrito o suficiente pra ser um dos melhores livros que eu li esse ano, apesar desse grande problema. Agora, em sexto lugar, e eu já tô duvidando se merece estar em sexto lugar ou se merecia estar acima, mas eu não vou mexer nessa lista, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre, tá Desventuras em Série. E de novo, eu não especifiquei o volume. Esse ano eu li o nono, o décimo, o 11º, o 12º e o 13º. E desses, o único que eu não achei muito, muito legal e muito impressionante é o nono. O nono foi meio tanto faz pra mim. Agora, do 10 ao 13, especialmente o 11, o 12 e o 13, pra mim, foram alguns dos melhores volumes dessa série. De verdade, eu acho que os melhores foram o 8º, o 11º, o 12º e o 13º. O do 11 ao 13, né, são os livros que são a sequência final da série. A gente vai descobrindo os últimos segredos, a gente vai se encaminhando pro final, se encaminhando pro local onde é o final da série, né? Onde é o encontro final entre os personagens. E eu falei tudo isso ano passado, porque eu tava lendo Desventuras em Série desde o ano passado, desde o mês do ano passado, né? E também... Não, no ano retrasado já, né? 2023. Eu tenho falado isso desde junho de 2023, porque foi quando eu comecei a ler essa série. Eu terminei em março de 2024, então foram 9 meses dela me acompanhando. E eu falei também, na minha retrospectiva de leitura de março, Desventuras em Série foi muito importante pra mim. Muito importante mesmo, muito mais do que eu esperava. Eu não sei nem como descrever, eu não fazia a mínima ideia que livros infantis pudessem ser tão inteligentes, pudessem ser tão bem escritos, pudessem carregar tantas mensagens importantes e ser tão engraçados ao mesmo tempo e serem tão tristes ao mesmo tempo. Eu não sei o que falar de Desventuras em Série. Eu só sei que Desventuras em Série foi... Desventuras em Série foi a série que mais me marcou nos últimos anos, assim. Nos últimos vários anos da minha vida, acho que a série de livros que mais me marcou foi Desventuras em Série. E para mais detalhes sobre essas opiniões, veja os vídeos antigos ou leia Desventuras em Série, porque Desventuras em Série é incrível. Eu comecei achando que ia ser só mais uma série infantil, que não ia acrescentar em muito na minha vida e que eu ia cansar de ler alguma hora. E eu terminei a série acreditando que o autor desses livros é um gênio. Eu não tenho como descrever de outro jeito. Eu acredito que ele seja um gênio. Um gênio da escrita, um gênio do humor. Eu não tenho outras palavras pra descrever o que eu penso de quem escreveu esses livros. E eles são muito fáceis de ler, por favor, leia, porque eles são minúsculos, eles são muito fáceis de ler, eles são feitos pra crianças. Então, leia. Por favor, leia. Não deixe o fato de que a série tem 13 livros te intimidar, porque eu deixei esse fato me intimidar por muitos anos. E se eu não tivesse ganhado os primeiros livros de presente, eu provavelmente não teria começado a ler essa série nunca. Mas eu tenho muita felicidade em ter começado a ler e terminado de ler essa série, né? Ela foi muito, muito importante pra mim. Continua sendo. Eu tenho muito carinho por essa série. Agora continuando. Agora continuando com o quinto melhor livro que eu li esse ano.
E de novo, eu não sei se é um pecado capital absurdo colocar esse livro em quinto, mas eu li livros muito bons esse ano, então o meu quinto melhor livro desse ano é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E de novo, a Clarice Lispector é um dos grandes gênios da nossa literatura, é um dos grandes nomes da nossa literatura, era uma pessoa muito habilidosa também, então eu não sei se é uma heresia colocar em quinto lugar. Eu acho que eu só coloco esse livro em quinto lugar porque ele é tão curto. Ele diz muito, é claro, mesmo sendo tão curto, mas ele é tão curto. Ele tem tão poucas palavras, né? Mesmo carregando muitos significados, ele tem tão poucas palavras que nem dá tempo da gente pensar o suficiente em tudo que a gente deve pensar quando a gente lê esse livro. Ele fala muito sobre a realidade do Brasil. De novo, ele subverteu completamente minhas expectativas, porque eu mencionei isso antes, pouco tempo atrás, mas eu já tinha lido antes Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E Paixão Segundo GH é um livro muito confuso, mas a premissa dele também é confusa, né? Porque a premissa de Paixão Segundo GH é tipo, a GH vê uma barata e começa a viajar. Só que A Hora da Estrela não, A Hora da Estrela é um livro que é sobre A Hora da Estrela é um livro que é sobre uma personagem específica e ele tem um começo, meio e fim. Então eu achava que a história dele ia ser mais linear, que a gente ia ver os acontecimentos da vida da Macabé em ordem cronológica, mas isso não acontece. É mais uma exploração muito curtinha de quem a personagem dela é e do que isso tudo significa. Eu não sei como desenvolver, mas A Hora da Estrela é um livro muito bom e que eu acredito que eu ainda devo reler e pensar muito sobre durante a minha vida. Então, pois é. Em quarto lugar, a gente tem um livro chamado País Sem Chapéu, de um escritor chamado Dany Laferrière. E, de novo, me perdoe se eu não estiver falando esse nome certo, é um nome meio francês, né? Ele é do Haiti. E esse livro, eu achei esse livro incrível, não apenas por causa da, claro, habilidade do escritor, do livro ser bem escrito, do livro ser bem estruturado, bem feito, mas também porque ele me ensinou muito sobre o Haiti. Eu não sabia nada sobre o Haiti, basicamente, e sobre a religião dominante no Haiti, que é o voodoo. Eu não sabia nada. Quando a gente pensa em voodoo, a gente tem uma imagem estereotipada de bonequinhos, né, na nossa cabeça. Mas o voodoo é uma religião que tira muito do catolicismo, e a gente nem sabe, né, até a gente ir atrás e pesquisar e aprender, a gente nem sabe disso, a gente nem pensa que o voodoo é uma religião parecida com o catolicismo. Tanto que nesse livro até diz que os haitianos dizem que pra você ser um bom voodooísta, você tem que ser um bom católico. E eu achei isso bem engraçado, né? Mas, pois é, esse livro me apresentou um ponto de vista completamente diferente sobre a vida, a partir da lente do Haiti, né? A partir da lente da cultura do Haiti. E esse livro também é muito interessante porque ele é meio autobiográfico do autor. E o autor é haitiano, mas quando ele tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, ele saiu do Haiti por causa eu acho que era por causa do regime político do Haiti. Ele foi embora do Haiti e foi morar na América do Norte, no Canadá. E aí, nesse livro se passam 20 anos desde que ele foi embora, e ele volta pra ver a família dele e tudo mais. Mas ele volta mudado, porque ele passou 20 anos vivendo em outro continente, sem nem pisar na terra natal dele. Então quando ele chega, ele já tem outros costumes, e ele sente essa síndrome de exilado, porque ele sabe que ele não pertence, nunca vai pertencer ao Canadá, mas ele também não pertence mais ao Haiti. Então é muito interessante, eu amo esse tema de pessoas que não pertencem a lugar nenhum, porque esse é um tema com o qual eu me identifico muito, por razões pessoais da minha vida, embora eu nunca tenha morado em outro país. E eu amo essa exploração, e amei a exploração desse tema sobre a lente de uma cultura completamente diferente da minha e sobre a qual eu não sabia nada. Então esse livro, né, além de ser muito bom e ser uma ótima experiência de leitura,
Eu não sei por que no aplicativo onde eu registrei que li esse livro, ele tava classificado como se o ritmo de leitura dele fosse devagar. Mas eu achei tão rápido de ler esse livro, eu quase li ele num dia só. Enfim, além dele ser muito bom, muito bem escrito, muito fluido, essa é uma coisa que é importante pra mim. Pra mim esse livro foi muito, muito fluido. Ele é escrito não só em capítulos, são fragmentos muito pequenos de texto, e pra mim ele foi muito, muito fluido de ler. Ele também me ensinou sobre toda uma outra cultura, e isso sempre é muito importante. Em segundo lugar, e eu preciso me controlar pra não falar tanto sobre esse livro, tá Last Night at the Telegraph Club, né? Eu acho que o nome do livro em português é Noite Passada no Telegraph Club. Esse livro, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é sobre... Meu Deus, eu não sei nem como falar. Esse livro, ele tem todas as qualidades, ele tem tudo de bom. Ele fala sobre todos os assuntos. Ele é sobre uma menina, adolescente, que é de uma família chinesa, que tá vivendo nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Essa menina também quer estudar e conseguir um emprego na NASA, mas não é isso que a família dela quer pra ela. E essa menina também se descobre lésbica. Bum! Tudo isso. O livro é sobre tudo isso. Essa vida dessa menina é muito complexa, porque ela é uma menina chinesa na Guerra Fria, muito próximo da época em que acontece a Revolução Comunista na China. Então a família dela já tá em perigo por isso. Ela tá em perigo porque a família dela quer que ela seja uma housewife, tenha uma vida tranquila e calma, e ela não quer isso. Ela quer estudar, ela quer se formar, ela quer trabalhar na NASA. E ela também se apaixona por uma garota em plenos anos 50. E isso é muito complexo, porque a sociedade não era receptiva naquela época, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ignorar que existiam gays nos anos 50. Que não é como se eles tivessem surgido, brotado do chão agora que o mundo ficou um pouquinho mais progressivo, né? Sempre existiram pessoas de todos os tipos de sexualidade, sempre existiram pessoas de todas as maneiras. Essas pessoas só eram mais reprimidas antigamente do que hoje em dia. E é justamente isso que é muito importante e muito interessante nesse livro, porque essa personagem encontra uma comunidade nesse Telegraph Club. Ela vai pra esse lugar e ela encontra uma comunidade nesse lugar. E ela encontra um lugar onde ela pode viver a paixão dela. E ao mesmo tempo, esse livro, eu achei ele muito cativante, porque ele faz um ótimo trabalho em mostrar uma adolescente se apaixonando pela primeira vez. E eu gosto de quase qualquer livro que eu leia que tenha esse sentimento de ser jovem e descobrir o que é a paixão e o amor pela primeira vez. E eu senti aquela emoção de, meu Deus, eu gosto dessa pessoa, o que eu faço agora? E ainda tem essa camada toda de amor proibido, porque todo o contexto no qual ela se insere torna muito perigoso pra ela viver esse amor. Enfim, esse livro foi tudo pra mim. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre. Mas esse livro foi tudo pra mim. Eu já quero reler só de pensar nele. E... enfim, Last Night at the Telegraph Club definitivamente foi um dos livros mais prazerosos pra mim em quesito de experiência de leitura durante esse ano de 2024. E por último, mas definitivamente não menos importante, a gente tem o livro A Children's Bible. E esse livro, eu acho que ele não existe traduzido em português, infelizmente. Senão eu teria comprado e lido ele antes, acredito eu. Mas, meu Deus, eu não sei o que dizer sobre esse livro. Então eu vou ler a resenha que eu escrevi pra ele no momento em que eu terminei de ler, porque nenhuma palavra que eu disser agora vai ser grande o suficiente, boa o suficiente pra o que é esse livro. Inclusive nem as palavras da minha resenha, mas eu vou tentar, né? Basicamente esse livro, pra você que não sabe, A Children's Bible, ele é sobre um grupo de adolescentes que tá passando férias com os pais. Os pais deles são todos amigos e eles estão todos alugando uma mesma casona grande na praia. E aí começa a acontecer o apocalipse climático. Tipo,
começa a cair um dilúvio, o clima começa a ficar louco, tudo começa a ficar louco e tudo indica que o mundo tá começando a acabar. E aí os pais dessas crianças são negligentes e elas precisam aprender a se virar e navegar o apocalipse sozinhas, contando só umas com as outras. Então é um tema muito complexo e muito ambicioso já para começo de conversa, mas a execução, meu Deus. Eu vou ler aqui o que eu escrevi quando eu terminei de ler esse livro, que foi na véspera de Natal, inclusive. Eu nem sei o que dizer desse livro. 2 dias atrás eu tava pensando que eu não fazia ideia de qual era o melhor livro que eu tinha lido esse ano, mas agora eu sinto que eu sei. A premissa complexa desse livro me cativou muito desde o início, mas, depois de ler, eu posso afirmar que não tem como uma sinopse conter tudo que esse livro é e representa. Não que a ideia de mostrar um grupo de adolescentes navegando o apocalipse e correlacionar essa história com a Bíblia não seja genial por si só, mas o que eu não previ foi a incrível sensibilidade dessa história. Eu não chorei lendo esse livro, mas eu saí de todos os capítulos sentindo no mínimo uma forte melancolia e no máximo o desespero que só uma grande tragédia iminente pode causar. Essa sensibilidade melancólica vem do modo como a protagonista Eve é obrigada a amadurecer rápido, claro, mas também do seu irmão Jack, porque ele se importa tão intensamente com tudo que ler qualquer segmento do livro sobre ele faz o coração do leitor se partir. Eu acho que eu nunca li nada tão bonito quanto as 2 últimas páginas desse livro, que carregam um diálogo entre a Eve e o Jack sobre o que vai restar após o fim, e sobre a conclusão da jornada do Jack de desvendar a Bíblia. Os outros personagens me cativaram muito e eu sinto que eles estão ali sobretudo para mostrar o que uma adolescência normal poderia ter sido. Eu fiquei muito triste porque coisas que são spoiler, né? E outra coisa que é spoiler, um acontecimento importante do livro, que acontece mais ou menos no meio do livro, é uma ótima síntese do grande problema que esse livro denuncia, que são crianças lidando com coisas que elas não deveriam ser obrigadas a lidar, porque os seus pais são negligentes, né? E os paralelos da história desse livro com a Bíblia são impressionantes. Alguns dos protagonistas percebem, eles ficam, tá acontecendo um dilúvio, que nem acontece na Bíblia. Mas tem outros paralelos da história desse livro com a história da Bíblia que nem são comentados pelos personagens, mas estão ali. E, nossa, é incrível. Eu não tenho nada a dizer sobre esse livro, além de que ele é uma obra-prima. De verdade. Se eu tentar desenvolver e falar mais, eu não tenho o que falar, eu não tenho palavras pra quão bom é esse livro. Ele foi provavelmente o livro, com certeza, ele foi o livro que eu li que me deu a maior tristeza esse ano, que me deixou mais melancólica, porque ele é tão real e tão sem saída. Enfim, eu não sei o que dizer, eu só sei que eu quero reler esse livro. Eu tenho vontade de pegar esse livro e reler agora, um mês depois de ter lido ele pela primeira vez. E eu também sei que eu quero ler todos os outros livros que essa autora publicou, e eu vou começar a ir atrás deles agora. Eu já descobri que o tema do meio ambiente, no geral, é um tema bem presente nas obras dela. Até parece que ela até trabalhou com isso. Eu pesquisei um pouco sobre ela, né, porque esse livro me impressionou tanto, que eu fui pesquisar, meu Deus, quem é essa mulher? O que ela tá fazendo? E parece que esse tema do meio ambiente e do clima é importante pra ela, e parece que ela trabalhou com isso. Então acho que é por isso que ela trata esse tema com tanta sensibilidade ou com tanta habilidade. E, meu Deus, eu não tenho mais nada o que falar. Eu só quero dizer que esse foi o melhor livro que eu li esse ano, e se for pra pegar uma recomendação desse vídeo, que essa recomendação seja a Children's Bible. Meu Deus, que livro incrível. Ele é minúsculo também, ele só tem 200 páginas e as páginas são bem espaçadas. Então dá pra ler ele muito rápido, muito rápido. Eu li ele de um dia pro outro, enquanto eu tava pegando voos, né, para o começo da minha viagem. E, meu Deus. Mas, pois esses foram os melhores livros que eu li esse ano. Eu tô feliz. Alguns livros muito importantes pra mim foram descobertos esse ano. E eu também praticamente não tive nenhuma leitura ruim de verdade. Então, foi um ótimo ano de leitura. Foi um ano maravilhoso. Eu vou estar trabalhando agora pra cumprir as metas de leitura que eu estabeleci pra mim mesma pra 2025.
E também pra ver se eu consigo achar um balanço melhor entre estudo e lazer e poder ler um pouco mais, quem sabe. Até porque livros não me faltam, né? Por enquanto eu só li 2 livros até agora esse ano. Eu tô lendo o meu 3º e o meu 5º ao mesmo tempo. E eles estão sendo interessantes. Então vamos ver o que a gente tem reservado daqui pra frente. Eu queria poder falar dos primeiros livros que eu li, porque eles são bem interessantes também. Eles são de uma série que é uma releitura de Os Miseráveis, o meu livro favorito. Mas isso vai ficar pra o futuro próximo. Então, por enquanto, um bom ano de leitura e tchau!